Bom dia! Bom dia! Bom dia, boa quinta-feira, muito bom. Chegando no final de semana. Esse final de semana estamos juntos em Brasília. Amanhã já estou indo para Brasília e a gente vai se encontrar e vai falar de Montessori, que é a minha paixão, que é uma coisa maravilhosa que mudou tanto a minha vida, a minha visão sobre as crianças, as minhas ações em relação às crianças, o meu comportamento, mudou minha vida completamente. Montessori é uma pessoa que eu admiro muito, que deixou um legado incrível e que eu tenho desde que eu conheci estudado muito. Então nós vamos compartilhar um pouquinho sobre Montessori em Brasília, se Deus quiser, viu? Sábado e domingo, tá? Sábado o compartilhar, a palestra, autógrafos, fotos, abraços quentinhos, como diz o Petros. E domingo, uma tarde de autógrafos, viu? Na Livraria Leitura. Então vai ser muito bom. Se você tem alguém em Brasília, aciona aí para dar uma moralzinha pra gente lá, viu? Bom, eu vou ler uma partezinha do livro da Françoise Doutor, Dificuldade de Viver, e eu quero ver se vocês adivinham do que eu estou falando. Vou adiantar que, ai meu Deus, estou no maior look inverno aqui, ó. Mal sabem vocês que eu preferia estar no look, no look Fortaleza, viu? Tá muito frio. Ai, Senhor. E hoje nublado, né? Não tem nem aquele sol aparecendo igual ontem, que tava um espetáculo esse céu, né? Hoje não, hoje aliás tá começando a chover. Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui que tá chovendo. Eu vou falar para vocês de uma fase da vida que vocês precisam adivinhar o que é, tá bom? Então eu vou começar a ler, eu acho que na primeira linha vocês já vão matar, porque é assim muito característico. Diz a Françoise Doutor. Vocês sabem que há uma idade do não à mãe. Um não no fazer e na mímica, que é um dizer sim do sujeito para si mesmo. E que, para chegar a si mesmo, deve dizer não a esta fatal dependência para com a mãe. Se faz com que o ser humano se aliene no outro de maneira histérica. Do que eu estou falando? De qual período da vida? Você já sabe? Vamos ver quem vai escrever aí. Se a criança diz não, que a mãe responda: eu disse. E não faça um drama dessa oposição. E alguns minutos depois a criança obedece perfeitamente. Ela precisa de tempo para ser sim, pessoalmente a sugestão da sua mãe. É uma época conhecida que sobrevém entre 18 meses e 2 anos e meio. O famoso, vocês já mataram, Caribou Tooth. Bem, é neste momento que algumas crianças tornam-se perversas por uma espécie de angústia da mãe diante da oposição verbal da criança. Olha o que François Doutor está dizendo. A mãe que não consegue lidar, ela fala da mãe, mas aqui a gente coloca a mãe, o pai, o professor, né? O adulto de referência da criança, especialmente mãe e pai, que não sabem lidar com este momento da criança em que ela nega o outro para poder afirmar a si mesma, né? Em que ela está dizendo não a tudo que vem do outro, porque ela quer, né? Ela quer assumir a si mesma como pessoa, então ela demora, ela diz não e depois ela diz sim, porque ela passou aquilo realmente por dentro dela, né? Para realmente afirmar que agora sim, é sim. E ela está dizendo que o pai, a mãe, o adulto de referência, o educador, que não consegue lidar com esses nãos da criança, porque ela faz não. Às vezes, antes de ouvir o que você está falando, é não, não, né? O adulto que não consegue lidar com isso acaba trazendo como consequência uma criança perversa. Ou seja, aí tem gente falando, ó, já passei dessa fase e continua. Será que a gente conseguiu lidar bem com ela? Não sei, lógico, não tô falando porque eu não sei de cada caso aí, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, alguém tá falando que o som tá baixinho. Melhorou meu som? Acho que meu fone não estava bem colocado, desculpa. Então, cada caso é um caso, mas será que quem está sofrendo isso tardiamente conseguiu lidar adequadamente com isso
na fase dos 2 anos, tá? Porque Françoise Doutor está sendo muito clara. Se a gente não consegue lidar com a situação, se a gente não consegue lidar com o não da criança, e como que lida com isso, gente? Segura a onda, não rebate, não, sabe? Não, não entra no conflito, né? Não fica medindo força. Simplesmente, não, eu lembro muito bem do Petrus nessa fase, sabe? Vamos ver esse filme hoje, né? Vamos assistir um filme. Pode ser esse filme hoje? Não. Ah, não, qual filme você quer? Pode ser esse que você falou, mamãe. Agora, se a gente rebate, pronto, já dá confusão. Eu lembro bem. Filho, vamos almoçar? Não. Aí eu, não, você não quer almoçar, não? Ah, então a gente vai começando a comer aqui, viu? E aí, se por alguma razão você decidir vir, tá? Nós estamos aqui. Quer papar, mamãe? Sabe? Então, é muito interessante a gente conseguir lidar com isso, a gente saber como é que faz isso, né? No sentido de entender que o não da criança pra gente é o sim da criança para ela mesma. E isso é maravilhoso, né? Quantas pessoas sofrem até adultas por não conseguirem dizer não ao outro e não dizerem sim a si mesmas, sabe? Quantas pessoas sofrem até a vida adulta por terem que sempre, de uma maneira exagerada, né, agradar ao outro, obedecer ao outro, né? Então, é muito importante a gente pensar isso. E Françoise Doutor traz aqui a reflexão, de acordo com a nossa forma de responder e de funcionar em relação a isso, a gente vai criar uma criança que tá ok, vai passar por isso, vai ficar bem, ou a gente vai criar uma criança que ela chamou aqui de perversa, ou que no nosso tempo, no nosso vocabulário, a gente pode dizer terrível, né? É isso que a gente precisa ver. Às vezes a criança está terrível e não é por conta dela mesma, não. É por conta da nossa interação. Claro que a gente não está com isso querendo gerar culpa nos pais, né? De que adiantaria? Em que eu estaria ajudando gerando culpa nos pais? Mas a consciência é importante para quê? Para a gente saber que a gente tem responsabilidade sobre isso e poder mudar, né? Em relação a isso e a qualquer outra coisa, tá? Aí, a Françoise também traz uma coisa que eu acho muito importante. Ela diz: as palavras que foram ditas por cima do berço de um recém-nascido inscrevem-se como um destino. Nos casos em que o sujeito se encontra em um período emocional intenso, ele é particularmente receptivo. Olha que loucura. Assim, toda situação excepcional, de par com as circunstâncias e as reações afetivas imediatas que ela implica, provoca um estado, um despertar particularmente propício à aquisição definitiva pela memória de diferentes aspectos da situação percebida pelo sujeito. Uma vez que, no momento do parto, há forte carga afetiva, cada vez que se trata de uma forte carga afetiva, tudo que se diz entra com muita força. Tentem falar de maneira absolutamente positiva com suas pacientes. Olha agora que Françoise Doutor manda um recado para os médicos, para os obstetras, para os pediatras que acompanham o parto. O que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes aquilo que é dito na hora do parto vira como se fosse uma profecia na vida da criança que nasceu. E eu sou uma testemunha real disso. Como é que foi comigo? Minha mãe conta, claro, que quando eu nasci, a médica me tirou da barriga dela, foi uma cesárea, e ela falou que eu chorei tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que a médica virou para ela e disse: minha filha, se prepara que essa aqui é braba. E isso, minha gente, virou realmente um grande rótulo. Eu sempre fui a braba, aquela que não aceitava brincadeira, aquela difícil. Então, eu sempre fui muito aplicada, muito boa aluna, sempre dei muito bom resultado, nunca dei muito trabalho, mas sempre fui braba. E isso realmente virou uma profecia.
né? Então, muito cuidado com o que a gente fala na hora do parto. É um momento emocional intenso. Claro que não foi só isso que determinou. Eu sou colérica. Já era desde a barriga. Então isso explica muita coisa, né? Mas a gente pode ajudar a equilibrar a cólera, que é ira, que é brabeza do temperamento colérico, ou intensificá-la. Percebe? Então, é muito importante a gente perceber isso, que as nossas palavras não é que elas vão mudar completamente a pessoa, não. É que elas podem exacerbar uma característica que já veio, que poderia ser amenizada, que poderia ser trabalhada, que poderia ser equilibrada. Percebe? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, a gente saber do poder das nossas palavras e a gente saber que no momento de crise emocional, e aí a birra se encaixa, se eu falo na hora da birra, você é muito teimoso, você é terrível, você, né? Todo momento de realmente emocional intenso, né? De entrada numa crise emocional ou numa descarga emocional intensa, né? Aquilo que se fala entra com mais intensidade, a gente está mais sensível. Então, cuidado, cuidado para não escrever, né, nos rótulos da sua criança, nos momentos de crise, porque olha que coisa, a vida é cheia de ironia, né? É no momento da crise emocional intensa também que a gente perde a cabeça e fala bobagem. E aí, ó, escreve, como se fosse uma coisa tatuada lá na criança, né? Então, cuidado, toma cuidado, presta atenção. Pediatras, tomem cuidado, né? Médicos têm uma autoridade investida, todo mundo acredita no que o médico diz. Então, cuidado. Aproveita disso para dizer coisas boas, maravilhosas sobre suas crianças, viu? Sobre as crianças que vocês acompanham, sobre as mamães que vocês acompanham. Então, fica a dica. Terrible Two and o que a gente fala na hora das situações de muita emoção, de emoção intensa. Tá bom? Um beijo, Brasília, até amanhã, sábado e domingo, conversando sobre coisas importantes. Amanhã eu vou estar no aeroporto por esse horário, então não sei como vai ser a nossa Manhã Sem Limites. Ela vai ser, só não sei como, nem se vai ser bem certinho na hora, mas ela vai ser, tá? Um beijo, fica com Deus. Entra no link da bio para ver tudo que a gente está arrumando aí para você. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!